É um clube que eu sempre gostei, que me acolheu muito bem, desde a época que eu cheguei aqui na base. E agora aqui no profissional não foi diferente. Tive uma bela uma recepção. E como eu já gostei, já atuei, já conhecia muito pessoal, me sinto muito em casa aqui e foi a minha escolha. Felipe, qual é a expectativa para essa temporada? Está chegando para brigar com a posição com o Caio e com outros grandes nomes que já estão aqui no clube. Tem um histórico de centroavantes que se destacam. Como é que está essa sua expectativa para essa temporada? Boa tarde a todos. A expectativa está muito grande, uma motivação a mais, né? Saber que grandes jogadores passaram pelo Fluminense com a camisa 9, né? Por ser centroavante, é um motivo de muita alegria e muita motivação para me chegar bem focado e fazer um bom trabalho. A respeito de você jogar no time titular do Fluminense? Ele me passou a dinâmica de jogo que ele gosta, das movimentações, tanto no sistema defensivo quanto no sistema ofensivo. E ele me passou que ele gosta de jogadores bem agudos e que pisam bastante na área. Existe até a possibilidade, Felipe, nesse ano de 2020, o Fluminense ter o Fred. Como é que você está analisando isso? Analisando muito bem, é um grande jogador, é inspiração para todos nós que somos novos, né? Se ele vir, vai ser para somar e a gente que é mais novos, vai tentar pegar o máximo de experiência, lógico, com muita tranquilidade, querendo jogar, buscando um espaço, respeitando, sim, mas sempre focado. Oi, bom dia. Para o Felipe, primeiro, a gente conversou com o Eduardo Batista, que trabalhou com você na Ponte Preta, e ele falou que você tem um faro muito bom de gols, mas precisa ter uma sequência maior de jogos para despontar de vez, né? Esse foi o motivo que você escolheu o Fluminense? Então, também, eu sabia que eu estava, quando eu recebi a oportunidade, eu sabia que eu estava vindo para um grande clube e trabalhei com o Adilson, né, com o Eduardo Batista, né, foi ele que me subiu pro profissional da Ponte Preta, me deu bastante apoio, me ajudou, foi onde eu tive mais sequências de jogos e muito novo e ainda eu consegui ter uma sequência, foi onde eu comecei a fazer os gols, mas por infelicidade de alguma lesão eu parei, então não consegui dar continuidade, mas eu tenho certeza que aqui eu vou ter oportunidade, vou ter chance e eu tenho certeza que eu vou aproveitar da melhor maneira possível. Bom dia. Funcionando? Bom dia. Bom, a pergunta vai para os dois, enfim, os dois são atacantes, e o Fluminense nas últimas 2 temporadas teve muita dificuldade com o setor ofensivo. Queria saber se a torcida está esperando essa volta por cima, de um time que faça mais gols, enfim. Se isso para vocês, como é que vocês chegam diante desse fato? É uma responsabilidade a mais, é um desafio a mais, enfim? Eu acho que 2020 é um novo ano, uma nova oportunidade. Temos um elenco muito bom e esse ano vamos trabalhar ao máximo para que tenhamos bastante oportunidades e possamos realizá-las e ser felizes nas finalizações e concluir com gols. O Caio falou tudo, e olhando para o nosso elenco, é um elenco muito qualificado, onde tem grandes jogadores que sabem dar assistência bem, como o Ganso, como o Nenê. Então, eu e o Caio, quem tiver a oportunidade, primeiro a gente vai tentar aproveitar o máximo possível para tentar fazer os gols. Boa tarde aqui de vocês.
Vocês se destacaram no Campeonato Brasileiro, mesmo não marcando muitos gols, mas chamaram a atenção de um grande clube como é o Fluminense. O Caio pelo Avaí, você pelo Ceará, Felipe. Então, pergunta para os dois também. Vocês estão preparados agora para terem uma oportunidade, de fato, num grande clube também, e com a possibilidade de ter uma sequência maior de jogos, com essa responsabilidade de entrar no ataque do Fluminense, de serem responsáveis aí por marcar gols, já estão agora um pouco mais com um pouco mais de bagagem para assumir essa responsabilidade? Com certeza. Em 2019, pelo Avaí, eu busquei o gol a todo momento, mas infelizmente não consegui marcar, mas 2020 aqui no Fluminense vou ter grandes oportunidades e quando eu tiver eu vou procurar fazer todos os gols o mais possível. Igualmente, 2019 foi um ano muito difícil, mas Deus está dando mais uma oportunidade em um grande clube e eu tenho certeza que as oportunidades, quando vir, a gente vai estar à disposição para fazer um bom trabalho. Boa tarde. Primeiro, Felipe, eu queria saber se quando você veio para cá, você já conhecia, já sabia um pouquinho dessa história do Fluminense com os centroavantes, né, dos centroavantes se darem bem. Se você já sabia disso, e o que você acha por que você acha que aqui no Fluminense um centroavante pode se dar tão bem e por isso você também pode se dar bem também? Sim, eu acompanhava, né, desde a época do Fred, depois o Pedro, agora o João Pedro. É motivo de muita alegria e contar com muito trabalho, que eu tenho certeza que as oportunidades virão e eu vou estar à disposição do treinador. Eu tenho certeza que foi um clube que eu e meu empresário e minha família estudou bastante. Quando a gente recebeu a oportunidade, a gente não pensou duas vezes, né? A gente tinha a opção de ficar no Santos, de tentar brigar, né, pela vaga, mas aí eu optei por vir para cá pela história. Então, estou muito feliz e espero que dê tudo certo. Caio, queria saber de você assim, como é que é para você voltar para o Fluminense, né? Que você estava na base, também saber contar um pouquinho como é que foi quando você recebeu que não ia mais ficar, como é que você recebeu isso e como é que foi para você a oportunidade de voltar? Como é que você está considerando essa segunda chance no Fluminense? Então, quando eu cheguei aqui na base, eu não tive tanta sequência, até porque tinham jogadores que estavam na frente, que estavam melhores, e o fato de eu ter saído foi por eu deixei a desejar em algum momento, não estava à altura dos outros meninos, e quando eu dei um passo para o Avaí, eu sabia que era uma nova oportunidade, mas eu conversei com a minha mãe um dia e eu falei que um dia eu ia voltar e ia ser totalmente diferente. Então, quando meu empresário apresentou a proposta do Fluminense, eu não pensei duas vezes. Ele falou de outras, mas quando ele falou o nome do Fluminense, eu já falei, é para lá que eu vou. Boa tarde a todos. O que o Caio elogiaria no Felipe como jogador e o Felipe elogiaria no Caio? E vocês poderiam formar um novo casal 20, talvez, no Fluminense? Opa, eu vi o Caio jogando lá contra o Ceará, né? Dele eu elogiaria a força física, né? Ele sempre querendo buscar o gol, né? Quando a gente chegou junto. Eu já vi que ele é uma pessoa do bem, uma pessoa esforçada, e eu tenho certeza. Vamos esperar em Deus e seja o que Deus quiser. Como ele falou que ele teve informações, ele é um jogador que tem faro de gol, e se for para ser a dupla, só depende da gente, do treinador. Que eu tiver a oportunidade, a gente vai procurar agarrar, e é isso. Aqui, boa tarde. Como é que vocês se apresentariam, talvez para algum torcedor que ainda nunca tenha visto vocês jogar, que não conhecem as características, como é que vocês se apresentariam e diriam quais são as suas principais características, seus pontos fortes, enfim? Minha principal característica é a velocidade com bola. Tenho bastante força para chegar no sistema ofensivo e bastante força para
chegar no sistema defensivo e vou ter bastante comprometimento e garra nunca vai faltar da minha parte, sempre que eu estiver vestindo esse manto. A minha é a velocidade também, por ser alto. Às vezes os centroavantes são lentos, eu tenho essa velocidade, busco o gol toda hora. A bola aérea também eu tenho bastante facilidade. E no sistema defensivo também eu procuro ajudar meus companheiros, e é dessa forma que eu sou. Tudo bem, gente? Aqui atrás. Boa tarde, boa sorte nessa nova caminhada. Vocês já estão aqui desde a representação. Queria saber como é que foi esse contato com os outros jogadores, os novos companheiros. O Felipe já até citou o Ganso, o Nenê. Teve alguma resenha ali, alguma coisa que vocês possam contar para a gente? Comigo eu tinha muita intimidade com o Yuri, que ele jogou no Santos. A gente tinha essa facilidade de conversar e ele me recebeu muito bem. O Ganso eu já tinha treinado com ele, a parte com um preparador físico lá em Santos. Me receberam muito bem e fui muito bem recebido por eles. Da minha parte, quando chegamos juntos, os primeiros jogadores que eu tive contato foi o Felipe, o Iago, o Henrique e o Egídio. No mais, quando cheguei aqui no clube para reapresentação, todos os trataram muito bem. Foi uma ótima recepção e é um grupo fechado e muito brincalhão também. Perguntas, na verdade, de outros assuntos. Semana que vem, possivelmente, a gente faz uma outra de atualização que a gente faz normalmente. Mas apenas para explicar a vocês e também aos nossos torcedores, em razão da questão da saída do Alan. Primeiro, para dizer que é um assunto que se encerra hoje aqui, do ponto de vista de se falar sobre o tema. Eu vou só dar uma explicação de tudo o que aconteceu, mais ou menos já se sabe, mas para dizer que daqui em diante a gente não fala mais desse assunto, nem em perguntas, nem em nenhuma outra forma, porque eu acho que é um assunto que a partir de hoje tem que fazer parte do passado no Fluminense. No dia 8 de dezembro, a gente jogou contra o Corinthians, em São Paulo. O Alan e o Ganso não estavam relacionados, ambos por lesão, mas foram a São Paulo para fazer um evento com os nossos torcedores de lá. No dia do evento, no café da manhã, nós sentamos. O Ganso até fez parte da conversa, não tecnicamente, mas a gente estava tomando café no hotel. O Paulo também estava, quando eu iniciei as minhas conversas com o Alan para que ele pudesse permanecer conosco aqui. Então, ainda antes do último jogo do campeonato, a gente começou a conversar. Ele disse que tinha todo o interesse, que estava viajando para Liverpool, e que ia comunicar ao Liverpool que o interesse dele era seguir no Fluminense. Recapitulando um pouquinho, quando a gente chegou aqui, quando eu me tornei presidente do Fluminense, o contrato dele de empréstimo estava por se encerrar no meio do ano, então era um contrato que se encerrava no próprio meio do ano passado, era um contrato curto, de 6 meses. A gente conseguiu estender esse contrato até o final de uma prorrogação, na verdade, até o final de 2019, mas acho que, como todos sabem, não havia opção de compra, opção de empréstimo, quer dizer, teria que ser negociada com o Liverpool, e o que a gente sempre entendeu, e é o que era o óbvio, dependeria muito da nossa negociação com o Liverpool e da vontade do atleta de seguir aqui. Durante todos os momentos, iniciando nessa conversa que eu tive com ele no dia 8 de dezembro, o desejo dele era ficar. No dia 11 de dezembro, eu e o Paulo sentamos com o representante dele e apresentamos uma proposta salarial para que ele pudesse saber se ficando aqui atendia aos anseios dele. Ele levou uns 2, 3 dias, eu tenho mais ou menos anotado aqui a cronologia, os 2, 3 dias para responder, fez uma contraproposta. A gente, então, aceitou a contraproposta dele, enviamos, inclusive, os números, a planilha que ele até nos pediu, e a partir do dia 12 ou 13 de dezembro, a gente iniciou as nossas tratativas com o Liverpool, sim, que era o detentor dos direitos federativos do atleta. Tá? Durante todo esse período, eu e Paulo nos comunicamos com ele por WhatsApp, nós tínhamos um grupo onde nos falávamos quase que diariamente, inclusive no período que saí de férias com a minha família, continuei falando com ele, e durante todo o período a gente
seguiu se falando, e ele sempre dizendo... A questão salarial não se discutia mais. Ele deu aceite de primeira, nessa segunda proposta que ele fez para nós. E, dali em diante, eu apenas conversei sempre com o Liverpool, Fluminense com o Liverpool. Sempre os e-mails partindo direto do meu computador, do Fluminense. Óbvio que eu não vou mostrar a vocês, mas a troca de e-mails está toda aqui. Isso aqui é a quantidade de e-mails que foram trocados com o clube inglês. E aí, no dia 11, no 11 de dezembro ainda, a gente mandou um e-mail para o Liverpool solicitando a autorização para iniciar uma negociação com o jogador, obviamente, porque eu precisava conversar com o clube inglês, né? O Liverpool nos respondeu dizendo que o atleta retornaria à Inglaterra para discutir o seu futuro. Em 18 de dezembro, nós pedimos que o Liverpool apresentasse as condições para a transferência dele, ou seja, se queria reemprestá-lo ou vendê-lo. Em 19 de dezembro, o Liverpool pediu que nós apresentássemos uma proposta. O Fluminense respondeu que enviaria uma proposta. Em 22 de dezembro, o Liverpool começa a nos dizer, sem dizer o clube, que também começa a evoluir com uma negociação com outro clube, não disse se é do Brasil, se é de fora. Depois a gente foi saber que o atleta tinha propostas, inclusive, do futebol dos Estados Unidos. O Liverpool tinha proposta de um clube dos Estados Unidos. No dia 23 de dezembro, o Fluminense pergunta ao Liverpool se o Liverpool aceita vender 50% do Alan e manter 50% aqui, ou se o negócio só sairia com 100%. O Liverpool nos responde que vende 100%, isso dia 23 de dezembro, e que aceita o parcelamento em 24 vezes, permanecendo um bônus de 20% de uma mais-valia. Ou seja, te vendo, se você vender um dia por um valor maior do que você comprou, eu fico com 20% dessa diferença. Isso em 23 de dezembro. Em 27 de dezembro, a gente informa ao Liverpool que vai enviar uma proposta de 100%. No dia 30 de dezembro, a gente apresenta a primeira proposta ao Liverpool, dia 30 de dezembro, em 24 vezes. Aí o Liverpool muda o discurso das 24 vezes, nos responde dizendo que quer um outro valor, porque está recebendo uma proposta de um outro clube para pagar esse valor à vista. O Fluminense, então, faz uma nova proposta, empatando o valor e pedindo para pagar em 5 parcelas dentro de um prazo de 20 meses. Tá? Parcelas grandes, mas especialmente nas janelas. O Liverpool responde que... Aí o Liverpool responde que aceita o valor que a gente está propondo, mas aí reduz o percentual, de que por 90%. Dia 2 de janeiro, a gente envia, então, a proposta do mesmo valor por 90%. E esse tempo inteiro o atleta monitorado e copiado das propostas. Ou seja, o tempo inteiro o atleta está ciente de que nós estamos lutando para que ele permaneça aqui. Tá? O Liverpool, então, responde que não aceita, muda novamente, diz que quer um pagamento integral. Em 5 de janeiro, a gente apresenta uma proposta, então, com valor maior, porque aí a gente entende o seguinte: bom, já que ele está recebendo um valor à vista, eu vou aumentar o valor e vou manter o parcelamento, que é o que eu consigo fazer, mas, como ele vai receber em mais meses, a gente aumenta o valor. Tá? A gente mantém o parcelamento. O Liverpool, então, aumenta um pouco mais o valor. Fala, não, então me dá mais um pouco e aceito que seja em 24 vezes. O Fluminense, então, diz que consegue dessa forma. O Liverpool pede uma entrada muito grande. A gente mantém o valor de entrada sempre igual, até porque eu precisava mostrar a credibilidade de que eu estava fazendo uma proposta concreta e verdadeira dentro das possibilidades do Fluminense. Então, a gente jamais aumentou o valor das parcelas iniciais, porque a gente não conseguiria. E, no final das contas, o Liverpool acaba dizendo, ok, chegamos a um denominador comum, eu comunico ao atleta, só que começam a sair as notícias na imprensa de que o atleta já estaria em Belo Horizonte, caminhando para Belo Horizonte, quando eu indago ao Liverpool o seguinte: olha, eu recebo informações da imprensa brasileira de que o atleta está em Belo Horizonte, conversando com outro clube brasileiro. O Liverpool, então, me diz, ele não tem autorização para conversar com outro clube, nem para estar lá. Então, eu digo, e me autoriza a iniciar as conversas com ele. Eu mando um WhatsApp para ele, dizendo, olha, fechamos a operação. O Liverpool manda o contrato, ou seja, a minuta do contrato de compra e venda do jogador. A gente responde fazendo alterações, porque, inclusive de datas, porque eles colocavam sempre os pagamentos em início de mês, a gente pediu para colocar no final. Eles aceitam as nossas alterações, concordam, e a gente chega num denominador comum de minuto. E o tempo inteiro eu monitorando o livro, dizendo, olha, aqui se informa que o atleta está indo para outro clube. E eu só quero saber
para poder me posicionar oficialmente, até porque eu devo satisfação a vice-presidente, conselho deliberativo e aos meus torcedores, principalmente. Até que, num dado momento, o atleta nos comunica que, olha, eu não tenho mais nada a ver com isso, vocês resolvam aí, vocês, o Liverpool, os meus empresários, até que a gente recebe a informação de um dos representantes do atleta de que ele já realmente estaria assinando com o Atlético. A gente faz a nova pergunta, o Liverpool nos responde dizendo o seguinte, olha, paramos todas as negociações porque precisamos conversar com o atleta para saber, para que ninguém fique chateado, enfim, meio que dizendo, olha, a gente já percebeu que a gente mesmo criou um imbróglio e agora a gente vai tentar resolver. Quando aí definitivamente me responde dizendo, olha, muito obrigado pela sua proposta, nós aceitamos mandando o contrato, mas o desejo do atleta é jogar no Atlético Mineiro. Isso, sei lá, 4 dias atrás, 3 dias atrás. Que é o que ele próprio disse na coletiva, que ele tinha o desejo de jogar lá. A gente, pelo que eu percebo, e aí acho que minha crítica muito dura é a postura do Liverpool, e aí eu já antecipo a vocês que hoje, final do dia, ou no mais tardar na segunda-feira, nós vamos notificar o Liverpool, o atleta e o Atlético Mineiro, com cópia para a FIFA, porque minimamente há uma conduta antiética do clube inglês, no sentido de estar negociando paralelamente com duas instituições, jogando o preço para cima. No final das contas, o que eu entendo é que o Liverpool trabalhou o tempo inteiro para jogar o preço para cima. O português, claro, fez um leilão, não queria ficar com o atleta lá, porque ele tinha a opção de ficar com o atleta lá, o atleta tinha mais 1 ano e meio de contrato. É isso, eu acho que dessa situação toda ficam algumas lições, né? A primeira delas é de que juras de amor, essas coisas, elas devem ficar da porta para dentro, né? Porque, no fundo, isso é um mercado, é um negócio, é um futebol profissional. Eu acho que o grande equívoco de alguns atletas, não cito todos, é querer criar uma relação de paixão e vender uma relação de paixão que não existe. Não há nenhum problema em um atleta trocar de clube, não há nenhum problema entre um atleta mudar de ares. A única coisa é que o atleta precisa ser transparente, porque nós aqui, eu e o Paulo, e toda a minha gestão, a gente criou um método de trabalhar com transparência. Acho que vocês estão percebendo isso. Aí a gente não aceita o contrário. A primeira coisa que eu fiz aqui quando cheguei no Fluminense foi acabar com disse-me-disse e com coisas... com falta de palavra. Eu acho que uma instituição se fortalece pelo seu caráter, pela sua palavra, pelo cumprimento do que se combina. Com relação ao atleta, ele nos deu a palavra de que ficaria aqui, aceitou na sua proposta e não quis. Eu acho que, da parte dele, faltou minimamente lealdade às nossas conversas, né? E, com relação ao Liverpool, depois eu até acompanhei nas redes sociais de lá, né, que esse profissional do Liverpool que negociou conosco é meio que vangloriado por fazer grandes negócios de conseguir valores em jogadores que, teoricamente, não valem tanto na concepção dele. Se vocês procurarem, vocês vão ver que ele está recebendo uma centena de elogios por ter vendido o jogador para o Atlético Mineiro por um preço considerado alto para eles. Imaginem, o clube da Inglaterra vendendo um jogador para o Brasil com argumento de que o jogador nunca tinha atuado lá, enfim. Então, eu acho que a conduta do Liverpool é extremamente reprovável, e a conduta do atleta com relação a nós, por tudo que a gente construiu aqui, por toda a boa relação que ele particularmente tinha até com o Paulo, muito antes de eu conhecê-lo. Entretanto, isso passou, fica também o entendimento para o nosso torcedor que nenhum jogador é maior do que a instituição Fluminense, aliás, nenhum jogador, nenhum presidente, nenhum profissional, o Fluminense é maior que todos nós, e que a gente tem que seguir amando o nosso clube, o nosso torcedor especialmente, que é o único que tem uma relação, é o torcedor, né, que tem a relação de paixão, que deposita suas esperanças, o valor do seu ingresso, o seu sócio-futebol, em troca simplesmente de alegria, né? E é isso, nenhuma mágoa do Alan, a gente vai buscar os nossos direitos, se é que a gente
vai ter o reconhecimento de que houve minimamente uma conduta antiética, especialmente do clube inglês. Mas também queria fazer um apelo aos nossos torcedores, porque eu também vi que o jogador foi ofendido nas redes sociais. Eu acho que isso não tem a menor necessidade disso acontecer. Ele segue o caminho dele no Atlético Mineiro e a gente tem que canalizar nossas energias para quem está aqui, para quem quer jogar no Fluminense. E eu já disse isso outro dia aqui sobre o Orejuela, quando disse que não queria voltar para cá. Eu não quero nenhum jogador que não queira jogar aqui. Aliás, eu não quero ninguém que trabalhe aqui que não queira trabalhar no Fluminense. E esse é o recado que eu dou, assim, que a nossa torcida aplauda os jogadores que chegaram, que a nossa torcida canalize as suas energias, seja na rede social, seja no Maracanã, em qualquer lugar, para receber bem os jogadores que aqui estão, para incentivar, porque a gente torce para o clube e é um episódio que a gente fica triste, enfim, fica triste até porque a gente aqui prioriza, como eu falei para vocês outro dia numa coletiva, a gente prioriza o homem, prioriza o caráter, prioriza primeiro as relações para depois a gente entrar na parte profissional. Mas nesse episódio especificamente não aconteceu, mas tanto eu quanto o Paulo, a gente tem uma característica de personalidade e de relacionamento com pessoas, de a gente estender a mão, dar o perdão, enfim. Eu acho que não tem a menor necessidade de a gente criar uma guerra por uma situação que é mais um jogador que passou pelo Fluminense e foi jogar em outro clube, outros tantos acontecerão e outros todos retornarão, como vocês acabaram de ouvir o exemplo desse menino aqui. Acho que foi um baita depoimento. Esse menino tinha uma proposta de outros clubes da primeira divisão, de outros clubes que vão disputar, inclusive Libertadores, e optou em voltar para casa, porque foi extremamente sincero, né? Inclusive não disse que saiu daqui porque foi sacaneado, porque o treinador falou que ele não rendeu, ele não merecia ficar e hoje está voltando por merecimento. Então, acho que isso é um baita depoimento. E é com essas coisas boas do futebol que a gente tem que ficar. E faço novamente esse apelo, que a gente, nossa torcida, nosso clube, siga olhando para frente, como eu falei no início da entrevista. O Alan hoje é um assunto encerrado e que a gente possa fazer um bom ano. E é isso aí. Saudações tricolores aos tricolores e aos que aqui estão, que não são tricolores, também saudações tricolores.